paz com a multidão. Quando for tocar nas vestes de Jesus, não faça como a multidão, que até tocar, até orar, honra com os lábios, mas coração está longe de Deus. Honra com os lábios, mas coração está longe de Deus. Aleluias. Boa noite. Boa noite, irmãos. Amém. Que isso anima um pouquinho a gente, né? Quando vem um boa noite mais caloroso lá de baixo, é muito gostoso aqui em cima. Graças a Deus, eu acho que eu já perdi até a conta de quantos dias nós estamos na campanha. Mas graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. E eu tenho certeza que Ele continuará conosco. E no final dessa campanha, com certeza, estaremos aqui contando as grandes maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Já quero convidar os irmãos a lermos a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo de número 7. O verso 31 ao 35, um texto conhecido pela igreja já, com certeza. Você já viu muitas pregações e ministrações sobre esse tema, mas Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Diz assim a palavra: e ele tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, isso é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Amém, glórias a Deus. Eu sei que durante esse período, durante esses dias, você tem se colocado na presença de Deus, em oração, em consagração, em busca de um milagre, talvez mais específico, porque é uma campanha onde toda a igreja se reúne, onde toda a igreja está envolvida, e aqui você coloca algo mais específico na sua vida. E por que não falar dos milagres que Deus, que Cristo fez quando caminhou aqui nessa terra como homem e como Deus? Quando nós olhamos e vemos esse texto, se você for ler os textos anteriores, você vai ver vários outros milagres, você vai ver Jesus tratando de alguns assuntos que liberta a alma do ser humano, liberta a alma, a vida de algumas pessoas, e aqui ele voltava novamente e passava por esse aglomerado de cidades, né, que é a Decápolis, que é um aglomerado de aproximadamente 10 cidades ali, mais de cultura grega, e ele voltava por esse caminho. E quando ele passa em uma certa localização da sua caminhada, ele é deparado com uma situação onde algumas pessoas colocam diante dele um homem com algumas dificuldades. Ali podemos ver que ele era surdo e ele não falava direito, e alguns você vai ver lá aquela gago, né? Teve um pouquinho com a garganta seca, tempo seco. Ele se depara com esse homem colocado ali diante dele, e aquela multidão que o coloca pede para que Jesus simplesmente tocasse nele, para que alguma coisa acontecesse na vida dele. E nós sabemos que na época de Jesus, naquele tempo, uma pessoa que se encontrava com essa enfermidade, surdo, mudo, paralítico, cego, ele não era bem visto pela sociedade, visto pelas pessoas, porque via como se ele tivesse pecado, ou se alguém anterior a ele, da sua família, tivesse pecado, e ele ali tivesse um castigo sobre a sua vida.
nós podemos observar e ver e analisar e pensarmos para nossos dias a agonia, a tristeza, a situação precária que vivia aquele cidadão, aquela pessoa. Mas graças a Deus, que ele se encontrou com aquele que podia mudar a situação da vida dele, que podia mudar a história dele. E o interessante é que nos versículos 33, 34, 35, Jesus pega aquele homem, tira a parte, e de uma forma, vamos falar assim, meio inusitada, uma forma um pouco diferente, Jesus realiza o milagre na vida daquele homem. Ele coloca as mãos nos seus ouvidos, e ali ele também olha para ele. Vamos ver, o texto diz: e tirando-o à parte entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isso é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e ele começou a falar livremente. Aleluia. Começou a falar livremente. Eu creio e começo a imaginar a alegria daquele homem quando recebeu aquele milagre na vida dele. E nós vamos colocar 3 pontos aqui, analisando dentro desse texto, dentro dessa história narrada aqui por Marcos, daquele milagre na vida daquele homem. O primeiro ponto importante é que Jesus tira a parte da multidão. Jesus pega aquele homem e leva ele à parte. Há momentos na nossa vida que é necessário sairmos do meio da multidão para que o milagre de Deus aconteça por completo no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Tem vezes na nossa vida que nos encontramos sozinhos e começamos a perguntar para Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? As amizades saíram, as pessoas saíram de perto, não tem mais amigo. O meu amigo que me chamava para o churrasquinho, né? Não me chama mais. Quem já passou por isso aqui? Se tu ainda não passou, meu parceiro, pode ficar tranquilo que você vai passar um dia. Porque quando Jesus tem algo grande e extraordinário para realizar nas nossas vidas, muitas vezes Ele nos coloca ali de lado, tira do meio da multidão para poder trabalhar na nossa vida. E deixar, porque o que acontece com a multidão? No meio da multidão há hipocrisia, muitos não vão acreditar nos teus sonhos. No meio da multidão tem muitos ali que não querem ver o seu crescimento, não querem te ver crescer. Tem muitos ali que não querem ver a sua situação resolvida, o seu pedido atendido. E quando você estiver fora da multidão, agradeça a Deus, porque é Deus tratando contigo, é Deus cuidando de você, é Deus cuidando da sua vida, é Deus te preparando, é Deus preparando o terreno, o momento para realizar o grande milagre na tua vida, que você depois vai sair glorificando e exaltando o seu nome, porque Ele é fiel e justo. Esse homem, quando nós olhamos para a vida dele, igual eu falei anteriormente, pessoas que se encontravam na mesma situação dele, naquela época, eram dados como pessoas que tinham pecado de uma forma tremenda, ou alguém da sua família. E com certeza, pessoas que levam esse título, estão nessa situação, eles estão aprisionados em prisões, em depressão, e algemados pelas algemas do diabo, que muitas vezes são colocadas nas mãos das pessoas, nos braços, e aprisionam, ao ponto de se desesperarem e achar que Deus não existe mais, que Deus não lembra mais dele. Esse homem, eu creio que quando ele ouviu aquela palavra dita por Jesus, se eu não me engano aqui, Éfata em aramaico, e quando ele fala Éfata, que abre-se, eu consigo imaginar e trazer no meu pensamento simples, de que aquele homem
O que ele mais viu foi as cadeias sendo quebradas diante dele, as prisões que o prendia, que os acorrentava, sendo destruídas e quebradas. Eu creio que o milagre dele ouvir falar não foi nem mesmo aquilo que o fez e o impulsionou a sair correndo e dando glórias e exaltando o nome de Deus pelo milagre, mas sim porque tinha lhe tirado das suas costas uma carga pesada, uma prisão maligna que o sufocava, e agora ele se encontrava livre. Jesus não quer não quer apenas te dar milagres financeiros. Jesus não quer apenas te curar de uma enfermidade. Jesus não quer apenas te entregar algo que você deseja muito no teu coração. O que Ele quer hoje é quebrar as cadeias que te prende e que te impede de entrar diante da sua glória, diante do seu trono, e adorar e exaltar o nome dEle. Entrar diante dos santos, diante da presença dEle. É isso que Ele quer, porque quando nós chegarmos lá, as enfermidades, os problemas serão arrancados, e se muitas vezes ainda tivermos alguma enfermidade, a glória de Deus é tão grande na nossa vida, que isso não nos importará. Hoje, Jesus quer fazer um éfata na tua vida. Ele quer abrir e quebrar as prisões que te aprisiona, que nos aprisiona, aquilo que nos limita. Nós olhamos e vemos na caminhada da nossa fé, quantas pessoas dotadas de tanta capacidade, dotadas de intelectualidade, pessoas capacitadas de romper no ministério, de fazer tantas coisas que Deus tem para que nós façamos, mas estão limitadas porque estão aprisionadas, estão presas. E Cristo não quer que nós chegamos no final dessa campanha, que é no dia 2 de outubro, e nós apenas recebemos alguns milagres, uma cura, alguma coisa aconteceu. Não, Ele quer que nós chegamos no final desses 21 dias, libertos, para entrar diante da sua presença, diante da sua glória, com a nossa autoestima, com a nossa vontade, a nossa força, a nossa coragem restaurada, com nada nos prendendo, para realizar aquilo que Deus tem nos chamados para fazer. Oh, aleluia. Jesus o estava libertando de prisões espirituais e o levando para fora de uma vida de escravidão e sofrimento. Era isso que Jesus fez na vida daquele homem. Ter feito ele ouvir, ele podia viver muito bem com isso. Ter feito ele falar livremente, ele poderia viver muito bem com isso. Quantas pessoas hoje nós temos aí nos nossos dias que são surdos, mudos e adoram e estão diante da presença de Deus. Isso não impede eles de nada. Mas o que impedia aquele homem eram as prisões espirituais que estavam sobre a vida dele, que o aprisionava, e o que Jesus foi ali fazer? Libertá-lo, para que ele saísse livre. O efeito do verbo declarado por Jesus, éfata, abriram-se os ouvidos, e os seus ouvidos espirituais hoje possam ser abertos. Nós paramos muitas vezes de ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo está querendo falar conosco, está querendo falar, o Espírito Santo está ali, está quase gritando no nosso ouvido, e nós estamos tão insensíveis à sua voz, porque nós estamos muitas vezes correndo atrás de tantas outras coisas, e a sensibilidade espiritual da audição para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus falando conosco está prejudicada, e nós não ouvimos. Jesus está falando, não vai por aí, e continuamos caminhando. Jesus está falando, para, e nós continuamos.
Jesus fala para a direita e nós vamos para a esquerda. Jesus não mexa com isso daí e nós mexemos. Jesus fala, olha, não foi isso que eu escolhi para ti, mas nós escolhemos. Abra-se os seus ouvidos. Desfez a prisão da língua. Olha só como a palavra ela tem poder. Aquela palavra, quando Jesus pronuncia, Efatá, abre-se, a língua daquele homem destravou. A língua dele destravou e ele começa a falar. Eu não sei como que foi isso, porque como ele era gago, ele era mudo, ele não falava, provavelmente ele não sabia, que ele não ouvia também. Eu não sei como foi aquele momento, eu creio que foi muito glorioso. Eu queria ter a graça, se o Espírito Santo me mostrasse aquela visão, para me ver como que aquele homem saiu, se ele não sabia falar. Ele nunca tinha falado, ele nunca tinha ouvido, ele não escutava. Mas diz que a língua dele destravou, as prisões da língua, e ele falou livremente. Ele falou perfeitamente. Jesus quer te tirar, muitas vezes ele te tira do meio da multidão, porque ele quer conversar contigo sozinho. O nosso quarto, né? Nosso quarto nunca deve ser esquecido. O entrar, fechar a porta e se colocar diante de Deus e prantear diante dele. Ele quer nos libertar. Não se permita chegar no final dessa campanha sem estar livre. Não se permita. Talvez você não possa receber nenhum dos pedidos que você fez aí. Nenhum. Mas não permita chegar no final dessa campanha sem estar livre das prisões que te prende de entrar diante do trono da graça de Deus. Não permita. Se Deus não realizar, se Deus não conceder, se Deus não fizer nenhum dos milagres que estão na sua cartela aí. Mas se você chegar no final dessa campanha livre das prisões que te aprisiona e que tem te impedido de romper na presença de Deus, meu amigo, a campanha valeu de tudo. Eu tenho certeza que as outras coisas vão acontecendo. Os milagres com o tempo Deus vai trazendo. Olha só o que diz o Salmo 29. Como ele declara que a voz de Deus é poderosa. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirió, como filhos de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. A voz do Deus que você serve, que eu sirvo, é poderosa. Ninguém pode com ela. Ninguém.
E a voz que Deus deu para a igreja é poderosa, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Meu querido, nós servimos um Deus que é todo poderoso, nada pode com Ele. A voz do Senhor sobre a tua vida hoje, ela faz abrir as cadeias que te prendem. A voz do Senhor sobre a sua vida, ela faz abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Sabe, quando o ministério de louvor estiver ministrando uma canção, no instrumento, na voz, e aquela melodia comece a penetrar nos seus ouvidos, e você comece a ver a voz de Deus ali. Quando o vento, quando a situação, quando tudo, nós possamos ver a voz de Deus. E a voz de Deus para a sua vida é: liberte-se. A voz de Deus para a sua vida hoje é que as portas sejam abertas para você, para nossas vidas. A voz de Deus para a sua vida hoje é: levanta, anda. Mesmo que as dificuldades sejam grandes e tremendas, mas a voz de Deus para ti é: você é forte, você é vencedor. Jovens, sois mais do que vencedores, porque já vencestes o maligno. E por que ficar chorando, lamentando? Eu não vou conseguir, eu não vou vencer. A palavra de Deus diz que é forte. Nós somos poderosos em Cristo Jesus. A igreja não é poderosa na política, no financeiro, no dinheiro, não. A igreja é poderosa na palavra de Deus. A igreja, ela é poderosa na voz do Senhor. Essa é a igreja que Cristo levantou. A igreja que Deus implantou, que Deus estabeleceu. A igreja poderosa. Nosso tempo já finalizou. E eu não quero mais estender. Vamos finalizar por aqui. Mas eu quero convidar os irmãos que fiquem de pé, por gentileza. O Ministério de Louvor pode nos ajudar. Eu não sei como que está a tua vida. Não sei. E quem deve saber é você e o Espírito Santo. Não sei o que está passando. Não sei as cadeias que te prendem. Não sei as dificuldades, as aflições. Eu não sei o que tem te impedido de vencer, de romper. Eu não sei. Eu não sei o que você colocou aí no seu pedido de oração. Eu sei que é justo. E se for dentro da vontade de Deus, ele vai ser realizado. Ele vai se cumprir na sua vida, porque Deus, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Mas nessa noite, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Ele. Só você e Deus. É só você e Ele. Só você sabe o que você precisa. E Deus, eu não sei. Eu não sei o que você está precisando nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus está aqui para te socorrer. O Espírito Santo de Deus está aqui para pegar na tua mão. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para destampar os seus ouvidos, destravar a sua língua, para abrir os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para quebrar as correntes que te prendem. Oh, Senhor Deus eterno e soberano, diante de Ti nesta noite, estamos em mais um dia de campanha, onde a Tua igreja se reúne para buscar a Tua presença, se reúne em propósito, se reúne, ó Pai, em uma convicção, Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o efatá do Senhor venha sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, que as cadeias sejam quebradas, que as correntes sejam quebradas, que as vidas sejam libertas,
Oh, que, Senhor Deus, sejam destruídos os muros, as muralhas que têm impedido o teu povo de romper, e que venha sobre ele a tua glória, que venha o teu Espírito, trazendo renovo, trazendo fortalecimento, trazendo, Pai, coragem e convicção, Senhor. Renova as forças nessa noite, Pai, derrama da tua graça, da tua glória, e que as vidas sejam libertas, transformadas, impactadas pela tua glória. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder. Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando